Olá, tudo bem? Estamos aqui então no nosso sexto episódio dessa série de recursos para o enfrentamento ao estresse. Estamos quase no final dessa jornada e daqui a pouco vocês vão entender um contexto geral de tudo isso que eu estou dizendo desses recursos. E hoje nós vamos falar sobre recursos financeiros. Por que que esse recurso é importante hoje? Nós estamos dividindo então nessa série recursos que são chamados de recursos internos, como nós colocamos o altruísmo, a autoestima, o autocontrole, tá? E tem os recursos externos, como eu já falei do recurso social, e agora o segundo, que é o recurso externo, que é o recurso financeiro. O que ocorre? Nós já temos muitas evidências e é quase uma obviedade, vamos dizer assim, de que o recurso financeiro nos auxilia bastante em tempos de estresse, né? Em tempo daqueles famosos de repentes da vida, daquela montanha russa que acontece em situações estressantes do nosso dia a dia. Sim, você ter um recurso financeiro, você ter uma reserva, pode te auxiliar muito. Às vezes no tratamento médico, né, ou ao pagar um plano de saúde, ou mesmo de você ter uma reserva para um desemprego que bateu na tua porta de repente. Estamos dizendo de algo que sim, de uma forma sólida, pode nos ajudar em muito. Nós temos vários dados que mostram que pessoas que ao longo da vida tiveram uma organização financeira, né, e tiveram um hábito dessa organização financeira e à medida que precisaram, né, ou que apareceram estressores na vida delas, elas tinham esse recurso financeiro, elas passavam por esses estressores de uma forma melhor do que outras que estavam passando pela mesma situação, só que sem esse recurso financeiro. Vejam que, como o próprio nome da nossa série diz, Proative, estamos falando então de pessoas que se organizam a longo prazo, né? Não é um desespero da ansiedade, ai, vai acontecer coisas ruins, eu preciso de ter dinheiro. Não é nesse sentido, é um sentido de organização, de planejamento, até para se sentir um pouco mais tranquilo, ok? Bom, mas para que esse planejamento ocorra e para que esse recurso possa ser relevante na nossa vida, é preciso alguns passos no nosso dia a dia. Eu não estou aqui para falar como uma economista, como uma coach financeira, porque eu não tenho propriedade nesse assunto, né? Eu não tenho nenhum mergulho em parte de investimentos, o que é melhor para a nossa finança. O que eu tenho é o meu recurso enquanto profissional da saúde mental. E falarmos um pouquinho sobre alguns tipos de aprisionamentos que a nossa mente pode ter em relação ao dinheiro. Ou seja, sabe aquela relação desgastada, difícil, truncada, afetiva que algumas pessoas têm? Então, às vezes nós temos essa relação com o dinheiro, né? Então, como eu vejo esse dinheiro e como eu lido com as minhas finanças é um passo importantíssimo para um planejamento de vida em todos os setores. E eu deixei essa parte um pouquinho mais para frente porque anteriormente o meu objetivo era falar de recursos internos como autocontrole, como autoestima, como relações sociais, que são importantíssimos quando a gente vai falar desse recurso aqui, que é a finança, que é muito importante para a nossa vida, mas muitas vezes nós temos desafios enormes. E mais uma vez, eu não quero trabalhar aqui com regrinhas, mas jogar algumas informações para você refletir nesse teu dia a dia, trabalhando com a questão financeira. Nós sabemos que nós vivemos tempos
tão difíceis na economia, com o nosso dinheiro. Mas eu quero falar com você, independente da renda que você tenha, você pode ter um salário mínimo, você pode ter 10 mil reais de renda, 15 mil reais. Eu quero que alguns princípios, algumas reflexões possam chegar a você da mesma forma. Por quê? Porque independente da quantidade de dinheiro que nós temos, aqueles recursos anteriores, como autocontrole, autoestima, né, esse autoconhecimento e as relações, elas podem estar, vamos dizer, de forma não muito natural e saudável sendo geridas na tua vida. Como assim? Olha, todo momento que eu preciso de ter um aparelho telefônico, que eu preciso de ter uma casa, um carro, uma roupa, qualquer coisa que seja por uma demanda externa e não por uma necessidade pessoal, eu estou, talvez, tendo um grande confronto aí, ou uma relação não muito legal entre o capital, entre o dinheiro e alguma situação interna minha. Porque às vezes eu quero ter algo para mostrar para alguém. Ai, que clichê! Todo mundo fala isso, Fernanda. Sim, todo mundo fala isso, eu vou falar sobre isso também e te convidar a pensar como você tem estabelecido essa relação com o dinheiro, se é uma relação por uma necessidade de se mostrar perante as pessoas, pertencer a um grupo, ou se você usa esse dinheiro para suprir as suas necessidades e se sentir bem. Por que essa atividade é importante? Porque se você vive por conta de mostrar para o outro, esse outro pode muitas vezes chegar com críticas para você. Ai, mas esse telefone? Mas esse carro? Essa roupa? Não, tem coisas melhores. Se você tivesse me pedido opinião, aí o teu mundo desmorona. Por quê? Porque a tua confiança era ter um feedback positivo desse grupo ou dessas pessoas. E de repente isso não foi atendido. E aí você depois corre atrás desse suposto prejuízo para se organizar. E é muito frustrante isso para o ser humano. Bom, toda vez também que nós temos esse dinheiro com uma fonte única de necessidade, de resposta para a minha vida, nós podemos virarmos aquelas pessoas que estão numa corrida e que não conseguem ver nada que está à frente e não desfruta a jornada do crescimento, do desenvolvimento. Por exemplo, uma coisa é você ser um corredor. Então você imagina que a gente tem aqui em Belo Horizonte, nós temos ali a Lagoa da Pampulha, onde temos várias corridas. Então você imagina uma pessoa que está ali naquela corrida na Lagoa da Pampulha, e a pessoa está lá correndo, 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 correndo. Gente, o foco dela é chegar lá naquela linha de chegada. Ela não tá vendo o que tá acontecendo, ela não tá vendo capivara, ela não tá vendo pessoas, ela não tá vendo nada. Gente, que aqui tem muita capivara na lagoa. Você que é de Belo Horizonte sabe do que eu tô falando. E a pessoa, ela não observa o ambiente, ela não sabe das pessoas que estavam ali, como estava a árvore. Que é diferente se você for lá agora ou for mais tardezinha, que você vai encontrar uma pessoa caminhando e às vezes desfrutando daquele ambiente, conseguindo observar as pessoas que passam por ali, a roupa, a vestimenta, enfim, você consegue analisar a natureza, tudo de uma forma diferente. E é assim que pode estar ocorrendo com a tua jornada. Será que você que é uma pessoa que está querendo só correr para chegar naquele alvo, de ter aquela conquista, de ter aquele dinheiro, de ter aquele capital, e você não percebe as coisas que estão ao seu redor? Ou você quer sim chegar num objetivo, quer sim ter essa qualidade de vida, mas você não precisa desesperadamente chegar lá. Você pode desfrutar desses momentos, por exemplo, que é aquela parte do suporte social que eu já falei, com a tua família. Você ter o tempo com a tua família, você ter uma jornada com a tua família. Porque muitas vezes, no frenesi aí da conquista financeira, nós atropelamos pessoas. Nós passamos mais tempo ali naquele computador, no trabalho, fazendo as coisas, atividades, do que o filho que está lá gritando, mãe, pai, ou as pessoas que estão te chamando, pessoas que
seriam tão importantes para o teu convívio e você não dá a devida atenção para essas pessoas que estão ao seu redor. Tudo porque o foco é dinheiro, dinheiro, dinheiro. O dinheiro é importante? Claro que é, né, gente? Ô, meu pai, como que vivemos sem dinheiro hoje em dia? Não tem como viver sem o dinheiro. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que quem comanda quem nessa situação? Que vai entrar esse outro ponto que eu já falei anteriormente, que é o autocontrole. Então, vamos pensar o seguinte. De repente, saindo um pouquinho dessa caminhada que eu digo pra vocês, do desespero em ter alguma coisa. Então, você tem já alguma coisa. E você tem porque você quer consumir. Vamos fazer um exercício de fazer algumas perguntas para este consumo? Como, por exemplo, eu preciso disso ou eu quero isso? Né? Porque a primeira coisa que você tem que colocar na tua mente é o nível de necessidade daquele objeto, daquela situação que você precisa consumir. Ah, é fácil fazer essa atividade? Para quem tem essa dificuldade no autocontrole, não é fácil. Mas é um exercício que eu te convido. Então, primeira pergunta, eu preciso ou eu quero? Então, você vai fazendo eliminações. Ah, eu preciso. Ok, você respondeu a primeira pergunta. Eu preciso. Eu preciso agora? Qual é o tempo que eu tenho para obter isso? E aí você pode fazer um planejamento que cai na terceira pergunta. Eu tenho condições de pagar isso sem comprometer outras dívidas ou outros compromissos financeiros que eu tenho? Gente, é uma atividade de 3 perguntas que pode transformar a tua forma de lidar emocionalmente, cognitivamente com o dinheiro. Então, não estou aqui falando de investimentos, o que você tem que fazer, eu nem tenho propriedade para falar disso. Mas eu tenho uma compreensão profissional de que muitas pessoas são arrastadas ou coordenadas pelo dinheiro por demandas emocionais de quererem demonstrar alguma coisa para o outro, ou mesmo por estarem numa vida frenética só em busca do dinheiro, achando que isso é a única fonte de felicidade, ou uma compulsão que muitas vezes impede de entender a realidade ou a demanda real que elas precisam ou não daquele objeto, tá bom? Porque muitas pessoas nessa compulsão não é para mostrar para ninguém, mas sim para satisfazer uma necessidade ou um alívio emocional que vai ser momentâneo, tá bom? Bom, espero que esse vídeo possa ter... Eu sei que não trouxe talvez tantas respostas, mas pelo menos se levantou algumas reflexões. Pra mim, eu já cumpri o objetivo, porque eu confesso que não é fácil falar desse tema. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar de uma forma realista, mas ao mesmo tempo tendo a compreensão de que o dinheiro vai fazer parte da nossa vida e ele é muito importante. Só que nós tenhamos essa dimensão mental de que não é ele que manda na minha vida, sou eu que mando nele e coordeno a direção que eu quero dar para ele. Bom, esse vídeo eu acho que foi o maior de todos que eu fiz dessa série e espero que você tenha gostado. Se você tem dicas, se você fala assim, Fernanda, eu faço isso e deu certo, coloca aqui nos comentários que a gente pode conversar sobre isso ou manda no direct, sei lá, como vocês quiserem. Um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo episódio.